verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando de culto a Deus. Agirão assim, porque não conheceram o Pai nem a mim. E eu vos digo isto, para que vos lembreis de que eu disse, quando chegar esta hora. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Pode ser. Quem tiver em pé vai ter que ter bastante paciência, tá? O Santa Rita é uma grande padroeira da paciência. Eu já falei antes de ontem aqui na novena, no início dos 3 dias da festa, da abertura da festa, contei um pouquinho a vida de Santa Rita. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre os votos que Santa Rita fez, tá? Voto de pobreza, de castidade e de obediência. Todo religioso, todo monge, toda monja faz 3 votos: pobreza, castidade e obediência. Aí alguém poderia perguntar como que Santa Rita fez o voto de castidade, sendo que ela foi casada e teve 2 filhos, João, Tiago e o Paulo. Vocês lembram o nome dos 2 filhos dela? Depois os 2 filhos morreram e ela ficou viúva. Porque a castidade passa primeiro pelo coração. Uma pessoa que é viúva, que o marido já morreu, ela pode viver o voto de castidade. Uma pessoa, nós padres, as religiosas, fazem espontaneamente o voto de castidade. Mas eu vou começar por esse voto. Primeiro de tudo, a castidade passa pelo coração. Quando eu tenho um desejo de algo, eu posso buscar ou posso refutar. Ou eu posso desejar, ou eu posso entregar tudo para Deus. Primeiro de tudo, ela quis viver o voto de castidade, porque ela, quando tinha 8 anos, ela falou para a mãe dela. Alguém lembra o nome da mãe dela que eu falei aqui? Depois, até no final da missa, eu vou falar de novo. Então, ela falou para a mãe dela assim, aos 9 anos, eu quero ser freira, no colégio ou no mosteiro. A mãe dela disse, nem vai ser no colégio, e nem vai ser no mosteiro. O seu pai que vai decidir para onde você vai. Então ali, já estava o desejo do voto de castidade dentro dela. Ela tinha 9 anos. A mãe achou que era muito cedo, ela decidia a vida dela. E aos 12 anos, o pai dela, que chamava Antônio Lúcius, falou, você vai casar-se com aquele fidalgo. Ela falou, eu não quero casar com fidalgo, meu esposo é Jesus. O pai dela disse, quem manda e canta de galo aqui em casa sou eu, é com ele que você vai casar. Aí entra o voto de obediência. Sem fazer voto solene diante de um bispo e tudo, ela já obedeceu ao pai dela, Antônio Lúcius. Ela falou assim para a mãe dela, eu não quero me casar, eu nem conheço aquele fidalgo, como é que eu vou casar com aquele homem estranho? A mãe dela disse, você tem que obedecer ao seu papai, o seu pai quer e é isso que vai acontecer. Casou com um estranho, nunca tinha visto aquele homem de bens, mas um homem extremamente rude. Ali, ela obedeceu aos seus pais. Agora, o que estava no coração dela, ninguém tirou. O desejo de ser religiosa e de uma ordem muito austera, monja. E as monjas fazem voto de obediência, pobreza e castidade e também estabilidade. Morrem e são enterradas dentro do convento. Quando a família vem para o enterro, olha o caixão atrás da grade. Porque ela fica atrás das grades, só que lá atrás das grades é uma vida livre, né? Tem fogão, tem comida, tem lugar para dormir, tudo. É um mosteiro. Só que ninguém tem acesso, chama claustro.
claustro onde o monge e a monja têm acesso e ninguém mais. Então, aquele voto de desejo de ser só de Deus, de castidade, embora ela se casou, nunca foi rompido. Por quê? Estava no coração. Por obediência ao pai, ela casou-se. E mais, com 12 anos de idade, era uma menina nova. Era costume na época ser dada em casamento, assim como Nossa Senhora também foi dada aos 12 anos em casamento a São José. Só que Nossa Senhora não coabitou com ele, gerou pela ação do Espírito Santo. Então, na realidade, o voto de obediência e de castidade já estava dentro de Santa Rita. E a pobreza também. Pobreza porque além da roupa material, das coisas materiais, ela sempre colocou-se na vontade de Deus e agora dos seus pais. Nós podemos usar até roupa de ouro, anel e tudo mais, e que acima das nossas necessidades, mas a gente tem que depender da graça de Deus. É a graça de Deus que nos move, nos proporciona viver no âmbito, no calor da graça. E o que ela fez? Ela casou com Antônio Lúcio, aquele homem rude, e a vizinha dela falou para ela assim, Margarita, eu falei o nome dela, Margarida Ferri é o nome dela, e a mãe dela chamava Amata Ferri, e o pai chamava Antônio Lúcius, L-U-T-T-U-S, italiano. E uma vizinha da dona Amata falou assim para ela, a senhora tem que dar em casamento mesmo essa menina, porque ela tem que casar, ela é muito bonita, e é realmente bonita. A mãe dela falou assim, o pai dela já decidiu, ela vai casar com o Ferdinando Mantini, como Santa Rita sofreu, mas ela não revidou ao convite dos pais. E aquela vizinha falou para a mãe dela assim, faz com que a Rita se apaixone por Ferdinando Mantini. A mãe dela disse, não, o pai dela já decidiu, seu Antônio Lúcio. Decidir as coisas dos outros não é fácil, né? Eu posso fazer uma novena e pedir para Deus fazer um sacrifício, de falar por exemplo, para a senhora e a Pepa Aparecida do Norte. É bonito eu fazer um sacrifício, mas para o outro, né? Vou fazer uma novena, vou fazer um pedido para Deus, para a senhora e a Pepa Aparecida do Norte e voltar, mas eu fico aqui. Só que isso aconteceu com Santa Rita, o pai dela decidiu o homem e o dia e tudo que ela ia casar com aquele homem. Uma menina de 12 anos. E ela ficou com esse homem 18 anos. Um homem rude, um homem assim, cruel, um homem que não tinha Deus. Na realidade, ela abraçou o sacramento do matrimônio com amor, mas por obediência ao pai dela. Casou-se, 18 anos, gerou 2 filhos, e o marido dela, Antônio Lúcio, como era muito perverso, não tinha amizade com ninguém, uma amiga da mãe dela falou assim, olha, quando o seu marido morrer, não vai ter gente nem para carregar o caixão dele, de tão ruim que esse homem é. Santa Rita falou, Deus proverá. E de fato, ele morreu. Morreu a pauladas, porque os homens no monte Roca Porena pegaram ele a paulada e falaram assim, vamos matar esse homem hoje. E os 2 filhos, quando já chegaram na consciência, disseram assim, mãe, nós vamos vingar desses homens. Frase bonita de Deus. Eu prefiro ver meus filhos no cemitério do que na cadeia. Prefiro ver meus filhos no cemitério do que assassinos. E na mesma semana Deus tirou os 2 filhos dela, João Tiago e o Paulo. Desculpa quem já escutou, eu estou contando em outra dimensão. Será aquele pedido de Santa Rita para Deus, Deus escutou por quê? Porque era uma mulher temente a Deus, uma mulher que tinha a sua vida de oração. Quem não reza e não fica na presença de Deus, não realiza nada. Porque no momento exato da situação X, que a pessoa tem que tomar uma decisão, Deus age na pessoa.
Isso é o Espírito Santo. Então por quê? Por obediência ao pai, ela casou-se, sem querer casar, e gerou 2 filhos. Depois, por obediência a Deus, era uma mulher de oração. Ela estava no penhasco rezando, e naquele dia, 3 dias, ela pediu para as monjas para entrar na congregação. Por isso que elas usam esse hábito. Esse hábito, quem planejou esse hábito é Santo Agostinho de Hipona. As monjas viviam a espiritualidade, a regra de Santo Agostinho, mas é a espiritualidade de Santa Mônica. E Santa Mônica, nós sabemos também, era viúva, a mãe de Santo Agostinho, que rezou 33 anos por ele. Quando Santa Mônica, na cidade de Ostia, na Itália, Santa Mônica foi atrás de Santo Agostinho, porque Santo Agostinho era professor de retórica. Eu acho que todo mundo sabe, ele é professor de retórica. E ele foi procurar a verdade em todos os lugares. E ele foi a pé, lá de onde ele morava, lá em cima da África, até Roma. E chegou em Hipona, fica lá em cima, na África. Ele foi a pé até Roma e chegou numa cidade e encontrou um padre rezando a Bíblia, na maior profundidade. É um santo. Você lembra o nome dele? Se não lembra, mas daqui a pouco eu vou dizer. Ela chegou lá numa cidade e viu aquele santo rezando a Bíblia, Santo Agostinho. Ele falou: nossa, o que será que esse homem lê tanto? Aí ele aproximou daquele homem e falou assim: o que você está lendo? O homem disse assim: eu estou lendo a Sagrada Escritura. Santo Agostinho falou: a verdade não está na Escritura, a verdade está na retórica, na filosofia. Esse homem falou para ele: esse homem é um santo da igreja. Daqui a pouco eu falo o nome dele. Só para vocês ficarem curiosos. Aí, aquele homem deu catequese para Santo Agostinho e preparou ele para o batismo. E Santo Agostinho tinha um filho que chamava Adeodato e tinha 13 anos, também não era batizado, nem crismado, nem fez primeira comunhão, porque o pai de Santo Agostinho, o marido de Santa Mônica, também era um homem ateu, pagão, e ele não permitiu que Santa Mônica batizasse os dois, o filho e o neto. Então ela obedeceu, mais uma santa da obediência, que sofreu terrivelmente. Então o que ela fez? Ela foi atrás de Santo Agostinho, foi procurando, e encontrou ele nessa cidade de Ostia, já convertido. Aí Santo Agostinho já estava preparando para ser padre, porque a retórica que ele já tinha feito valia já como a primeira faculdade. E ela encontrou, ficou tão contente, passou a noite inteira conversando com Santo Agostinho e o irmão dele, Berto. Aí ela ficou muito mal no dia seguinte, para morrer, e já no leito de morte, o filho falou para Santa Agostinho, o irmão falou para Santo Agostinho: vamos levar a mamãe lá para a nossa cidade, Hipona. Ela abriu os olhos e disse: não, enterre meu cadáver em qualquer lugar, o mais importante é ter meu filho convertido. Foi um santo que converteu ele, um padre. Daqui a pouco eu falo o nome dele. Estou contando tudo isso para quê? Para dizer que Santo Agostinho era um homem devasso, homem do mundo. Tinha um filho com uma mulher e nunca encontrou mais com essa mulher. Chamava Deodato. E esse santo batizou os dois, o pai e o filho. Então, Santa Rita de Cássia, ela entra num convento que segue a regra escrita por Santo Agostinho e tem a espiritualidade de Santa Mônica. Então Santa Mônica era viúva, ela falou: eu vou entrar nesse convento. Só que a madre falou: aqui você não entra de jeito nenhum, você é viúva, você é velha. Ela tinha 30 anos, naquela época 30 anos é muito velha para entrar no convento. Hoje é normal, naquela época não era normal. E você é uma esposa de um homem que foi assassinado e de 2 filhos que iriam assassinar também, ser assassinos. Então você não pode ser aceita. Ela bateu 3 vezes no convento de Santa Maria Madalena. Só que tem outro detalhe: em Cássia havia 2 conventos das monjas agostinianas. Monjas agostinianas, segue a regra de Santo Agostinho. Um com 30 monges e outra com 10 monjas. Ela escolheu o mais pobre. Aí eu volto de pobreza.
Ela falou assim: eu sempre fui simples, pobre, entregue na mão de Deus, é nesse convento que eu quero entrar. A Amália disse: de jeito nenhum você vai entrar aqui. Era uma Amália também um pouco rude. Ela só encontrou pessoas rudes na vida dela. A mãe com o pai que exigiu que ela casasse com Antônio Lúcio, o Ferdinando Mantini. Depois o marido rude, e agora uma madre rude. Como essa mulher sofreu. E a gente pensa que a vida dos santos é mar de rosas. De jeito nenhum. E aí ela entrou no convento como? Num penhasco, perto de Roca Porena. Ela no penhasco, ela rezou durante 3 dias. A noite inteirinha em vigílias. Fazia jejum, abstinência e se martirizava com silício. Um pedaço de corda e um pedacinho de osso na ponta. Martirizava o corpo e sangrava. Só que ninguém via, ela vestia a roupa depois. Como sacrifício e penitência. Na época era comum, então vocês não fazem isso, tá? Que existem outros tipos de sacrifício. Viu, Magal? Então, naquela noite, ela fazendo a sua penitência de oração na montanha, 3 santos tomaram-na pelos braços. Vocês lembram o nome dos 3 santos que eu falei para vocês? São Nicolau de Tolentino. Vamos repetir o nome dele? São Nicolau de Tolentino, São João Batista e o outro, Santo Agostinho. Os 3 apareceram de hábito lá na montanha e pegaram pela mão e colocaram ela dentro do convento. E convento fechado a 20 chaves. Quando a madre viu, era 3 horas da manhã. O primeiro ofício de monge e monjas, os monges rezam às 3 da manhã. Eu fui monge 20 anos, vocês lembram? Fui monge lá em Santa Catarina, monge trapista. E os monges levantam às 2h45 da manhã. A primeira oração é às 3 da manhã. Meu irmão falou assim: nossa, horário de estar dormindo, já está roncando, vocês estão levantando para rezar. Eu falei: é horário que você chega, está bebendo na rua e volta para casa. Aí ele ficou quieto, porque meu irmão era alcoólatra. Graças a Deus parou de beber. De fato é o horário que ele chega em casa. Por que 3 horas da manhã? As monjas agostinianas levantam às 3 da manhã por 3 motivos. Primeiro, sacrificar um pouco do sono. Segundo os exegetas, foi mais ou menos nesse horário que Jesus andou sobre as águas, quando os discípulos estavam lá jogando as redes. E também, sobretudo, foi o horário que Jesus apareceu para Maria Madalena no túmulo. Lembra que ela foi ungir o corpo de Jesus? Então significa que o monge, a monja, é aquele que fica na vigilância da chegada de Jesus. Por isso que levanta às 3 da manhã. É o sentido da penitência, da oração, e a cabeça está livre de pensamentos de trabalho, de dinheiro, de malharia, de um monte de coisa. A cabeça está livre para rezar. E reza até às 4 da manhã. E às 4h30, 5 horas, que é o café da manhã. Depois entra também o sacrifício, porque monge e monja só toma café com leite. Só domingo que tem margarina ou mel. E a gente tem tudo todo dia, né? Então, ela viveu uma vida rústica, que na época dela tinha só 3 refeições por dia: café da manhã, almoço e uma sopa à tarde. Santa Rita viveu num convento assim, e de extrema pobreza. As monjas ficavam descalças, não tinha sandália, descalços. E lá na Itália é frio, Cássia é frio. A palavra certa que fala é Cátia, com 2 Cs. Do italiano, traduzindo para o português, da Cássia. Cássia é o local. E lá, como a madre viu que os santos colocaram-na dentro do claustro, a madre falou: isso é de Deus. Aí aceitou Santa Rita. Só que dava os trabalhos mais pesados e simples e humilhantes para Santa Rita realizar. Então, ela viveu uma vida de sofrimento com o marido e dentro do convento, infelizmente. Mas, por obediência, tudo que a madre pedia para ela fazia, tudo, sem reclamar. Os santos batem de 10-0 na gente, né? Que às vezes a gente fala assim, mas aqui dentro, ai meu Deus, por que não mandou o outro? Ah, por que isso? Por que fui eu? Obrigado.
que eu estou com 3 roupas, estou com batina preta por baixo, com túnica e a casula. Obrigado, Constantino. Então, continuando e terminando. Continuando e terminando. Santa Rita ficou no convento 40 anos. Vocês imaginam 40 anos de humilhação, 40 anos de obediência. Ela entrou no convento com 30 anos. A Madre tinha menos de 30 anos. A Madre fazia de propósito. E um dia, um padre dentro do convento, que chamava Padre Tiago, que vinha celebrar a missa para elas. Tiago de, lembra o nome dele? Tiago de Marca. Não de marca de camiseta. O nome dele é Tiago de Marca. Esse padre foi celebrar no convento e fez uma homilia sobre a paixão de Jesus, o sofrimento de Jesus. Ela falou, nossa, eu posso associar a minha paixão à paixão de Jesus. Ela pensou isso dentro dela. E falou para a Madre falou, mais uma bobagem sua. Mas, no claustro, um crucifixo enorme. Ela rezou embaixo do crucifixo, um espinho caiu da coroa de Jesus e ficou na testa dela. Aqui está de lado, não está certinho. Tem lugar que está de lado, mas foi no meio. O espinho fincou lá, e ela, a leitura da oração dela fala do espinho. Esse espinho ficou na testa dela 40 anos. E fez um buraco, tinha bichinhos, e exalava um cheiro terrível. E é uma coisa muito bonita. Todos os exegetas falam isso. As monjas faziam assim para ficar perto dela. A Madre rezava com as irmãs e deixava ela rezar a parte lá, porque as irmãs não suportavam o cheiro. Além de ser humilhada, maltratada, ainda era rejeitada por causa do cheiro. E ela falou que eu associo a minha paixão à paixão do Senhor. O Senhor foi cuspido, crucificado, açoitado, flagelado. Assim eu quero viver minha vida. Porque a vida de monge também é de muito sacrifício. Eu lembro quando eu estava no mosteiro, eu falei para o padre assim um dia, padre, acabou, terminou o tempo, quando termina a carteira de motorista? Venceu minha carteira de motorista. O abade falou assim para mim, o que eu tenho com isso? Eu estou pedindo alguma coisa para você? Pode voltar para o seu serviço. Fui ajudar outro monge na cozinha, e eu sei cozinhar. Fui ajudar o irmão Barnabé, de 87 anos. Ele falou, me corta a cenoura. Eu cortei a cenoura fininha, e ele falou, não, é desse tamanho. Eu falei, mas é toletão. Ele falou, quem manda aqui na cozinha sou eu. Você vai cortar desse jeito. A gente só falou isso, eu cortei tolete. Aí os monges olhavam aquele olhar 40 e 10 na gente, como quem diz, você cortou desse tamanho, é horrível. Mas por obediência ao monge eu cortei. Mas aqui dentro de mim eu queria cortar fininho. Na vida monástica, o eu termina e o nosso começa. O eu é meu, não tem meu no mosteiro. Todo mundo almoça, janta, e quando sai do refeitório, tudo em silêncio, vamos lavar a louça. Assim ela viveu. E a Madre dava as panelas piores para lavar. Como essa mulher sofreu. Santa Rita sofreu terrivelmente. Mas, quando ela morreu, exalou um perfume fora do comum no convento durante uma semana. E o corpo foi velado 3 dias, porque na Itália é frio, né? Pode velar mais dias. O corpo dela só exalava o perfume. Quando viva, só exalava mau cheiro. As pessoas consagradas a Deus têm um cheiro diferente, né? Mesmo que está suando. Mas a gente tem muito que imitar dos santos. Então, voto de pobreza, obedecer além da pessoa humana, obedecer a Deus. Voto de castidade, além do corpo que ela gerou 2 vidas, a castidade de alma que ela teve, castidade de alma. E depois, terceiro, voto de pobreza, desapegar-se de tudo, e agora uma madre mais jovem do que ela mandava fazer tudo. E a Madre falou para ela assim, se você quiser permanecer no convento, você vai regar aquele pé de parreira que está seco há anos. Se o pé de parreira for para frente, você fica aqui, senão você pode juntar a sua mala e ir embora.
Ela chorou amargamente no pé de parreira e o pé sobreviveu. Existe esse pé até hoje lá em casa. Para o santo, para as pessoas é impossível, mas para Deus tudo é possível. Isso que o Evangelho fala, permanecer na graça, no amor de Deus. Os olhos jamais contemplaram, ninguém pode explicar o que Deus tem preparado, aquele que em vida o amar. É Deus que vai burilando o nosso coração. Aqui na igreja deve ter mulher, alguma mãe aqui que é viúva. Tem? Tem alguma viúva aqui? Tem. Pode abaixar a mão. Depois tem várias mães que têm filhos aqui, é claro. Então, tem gente que fala para ser santo tem que ser freira e padre. Não, Santa Rita era mãe, viúva, mulher que apanhava do marido, era açoitada pelo marido, e religiosa e santa. A gente pode imitá-la. Então não vou me alongar e desculpe se já me alonguei. Que Deus nos conceda a graça de imitar essa santa tão próxima de nós. Ela entrou no convento, vocês lembram que ano que foi? 1407. Vocês lembram? Foi isso? 1407 e saiu. Está certa a conta minha, está errado? Isso, 1407. E ficou 40 anos no convento. E as irmãs ficavam olhando com um rabo do olho, né? Como quem diz, não vai dar nada, é viúva. O marido dela foi assassinado, não vai dar nada. Depois as monjas tentavam imitá-la em oração. Uma mulher que ficava horas no Santíssimo, horas. E a gente passa perto do Santíssimo, a pessoa faz assim e sai, né? Ficava horas no Santíssimo. Se podia falar, é monja, dá tempo, mas ela trabalhava na horta, no jardim, na cozinha, limpava o convento. Não tinha interruptor, era luz de querosene, não tinha fogão de gás, era lenha. Ela trabalhava em tudo isso. Então ela tinha o tempo necessário para oração como nós temos. Vamos pedir a graça de Deus de imitá-la. Mais uma vez eu peço desculpa se eu me alonguei. Tá? Ave Maria, cheia de graça.